Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Preta Belo Cake Design e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre transporte de bolo. Como é o ideal, qual o ideal, a forma mais certa de transportar o bolo no carro, o seu cliente transportar, ou então se você mesmo entrega suas encomendas, qual é o correto, qual a forma correta de se transportar o bolo. Vou falar sobre isso para vocês hoje. E antes de eu falar sobre esse assunto para vocês, eu vou explicar para vocês como eu transportava meus bolos. Assim que eu comecei a fazer bolo, eu morava no sítio, eu não morava na cidade, e eu comecei a fazer bolo e essa era uma das minhas maiores preocupações, né? Eu não estava preocupada com o recheio, com a massa, com a cobertura, com a decoração. Minha maior preocupação era, meu Deus, como eu vou transportar esses bolos para a cidade ou então para a casa dos meus clientes, já que eu resolvi entregar os bolos, né? Por morar no sítio, eu disse, não, vou entregar os bolos que vai ficar mais fácil, né? Assim eu vou ter mais clientes. Então, quando eu comecei a entregar bolo, eu comecei a entregar bolo de moto. Nós não tínhamos carro, mas meu esposo, e a gente entregava os bolos de moto. Eu colocava os bolos dentro do isopor, levava o bolo na perna até o cliente e sempre deu certo. Depois, com o passar do tempo, a gente comprou um carro e eu comecei a transportar meus bolos no carro. Só que há 5 anos atrás a gente não tinha a informação, nem o conhecimento ainda de o que o correto, né? Que muita gente fala que o correto é transportar bolo no piso do carro, né? Então eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa informação. E o que começou a acontecer? Eu comecei a transportar meus bolos no colo. Como eu tinha uma produção de bolos muito grande, já teve vezes de eu trazer de 5 a 6 bolos de formatura ou até de outros aniversários de uma vez para a rua. Então se eu fosse trazer esses bolos no piso do carro, não daria certo, porque não teria espaço suficiente no piso do carro para trazer tantos bolos e também não daria certo fazer tantas viagens transportando bolo, não é verdade? Então o que é que eu fazia? Eu comprei um estofado na papelaria, em casa de papelaria, um estofado ideal para a gente colocar os tabuleiros. Eu colocava bolos nos tabuleiros, aqueles tabuleiros mais grossos, e colocava atrás no banco do carro. O banco do carro era todo forrado de bolo, colocava o bolo no piso, colocava o bolo no colo. E o que foi que eu comecei a perceber ao transportar esses bolos? A minha preocupação, né? A minha preocupação era a estrutura do bolo. Eu não me preocupava no que eu ia levar o bolo, se era de carro, se era de moto. Eu tinha a preocupação da estrutura do bolo, o que é que eu ia fazer para esse bolo ficar tão estruturado para mim transportar ele do sítio para a cidade, já que era um lugar que tinha umas ladeiras muito grandes, que a estrada não era boa, uma estrada bem ruim. Então assim, eu tinha que ficar prestando atenção nessa parte. E foi aí que eu comecei a estudar, eu comecei a observar o que é que eu colocava nos bolos para eles ficarem bem seguros. Comecei a fazer as blindagens nos bolos, né? As blindagens de ganache. Eu não sabia como fazer a ganache da blindagem do bolo, então eu fazia por minha conta, como eu achava que era feito. Eu fazia só de chocolate, eu fazia uma blindagem muito grossa, porque eu tinha muito medo, né, do transporte. Depois que eu comecei a fazer meu primeiro curso, né, que eu aprendi a fazer a ganache, a espatular o bolo com ganache, então eu comecei a entender melhor como blindar os bolos e também a estruturação dos canos, colocar os canos entre um bolo e outro. E graças a Deus nunca quebrou um bolo meu durante todo esse transporte. Do sítio que eu morava para a cidade são 8 quilômetros. 8 quilômetros, e a gente vinha transportar esse bolo. Eu vinha só transportar o bolo dirigindo com um carro cheio de bolos e nunca aconteceu de nenhum bolo quebrar. E outra coisa também, minha gente, já aconteceu de eu e meu esposo transportar bolo de 4 andares. Bolo blindado de ganache de paixão americana de 4 andares, a gente transportar do sítio para a cidade, da cidade para outro sítio, para uma chácara de casamento, 4 andares montados de bolo bem alto, e não acontecer nada com o bolo e eu transportar o bolo no colo. Então, o que foi que eu cheguei à conclusão, quando eu comecei a ver as pessoas dizendo, não pode transportar bolo no colo, não é correto transportar o bolo no banco do carro. Eu comecei a pensar, mas como assim não é correto? Eu passei 5 anos transportando bolo no colo, transportando bolo no banco do carro, e não era nem 1, nem 2, nem 3 bolos, vários bolos, e nunca aconteceram meus bolos quebrar. Meus bolos tinham 3 camadas de recheio, não era só massa, né? E sempre chegava no destino final, porque eu
me preocupei, eu tive, né, o conhecimento e a técnica de usar os bolos blindados, os bolos todos com suporte, né? Então eu me preocupei no bolo em si, na blindagem do bolo, na segurança do bolo, e o transporte veio depois, né? A maneira de transportar veio depois. Então, se você me perguntar hoje, Preta, qual é o ideal de transportar o bolo? A primeira coisa que eu digo para você, o ideal é você fazer uma blindagem correta no seu bolo, você colocar o suporte ideal no seu bolo e você também informar o seu cliente, instruir o seu cliente da forma correta de ele transportar o bolo, né? Hoje em dia eu não transporto mais bolo, meus clientes levam o bolo, né? Já que eu moro na cidade, e eu sempre digo a eles, venha num carro com ar-condicionado, a pessoa que for levar o bolo, que ela não coloque o bolo só nas pernas, que o peso do bolo fique nas pernas, que ela pegue o bolo com as mãos para que o peso do bolo fique nos braços. O ideal para você levar bolo no piso do carro, caso alguma pessoa queira transportar, seja ou em vidros assim, ou em tabuleiros, né? Tanto desse tabuleiro aqui como o tabuleiro mais grossinho, porque aqui no piso do carro, ele vai, ó, de uma maneira segura no piso do carro. Não é correto colocar esse tipo de base para levar em piso de carro, porque o que vai acontecer? Pode acontecer dele quebrar ou virar de um lado para outro, né? Se for para levar no colo do cliente, pode sim levar numa base dessa daqui. Tem que ter cuidado para o cliente não colocar em cima da perna assim, ó. Eu sempre digo para o meu cliente colocar entre a perna e segurar aqui no apoio nos braços, e a perna seja só um apoio também e não seja diretamente uma sustentação. Eu ainda prefiro que o meu cliente leve o bolo nesses vidros ou nesse vidro, e quando chegar na festa coloca em cima da base, porque aqui vai estar mais seguro dele levar na perna também, né? Não vai ter nada que atrapalhe, então ele levando na perna vai dar certo também. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu transportei, eu mesmo transportei, eu tive a experiência de transportar o bolo tanto no carro como no colo, e deu super certo, porque eu tive a preocupação e a técnica de blindar o bolo correto, deixar o bolo seguro para poder ele seja bem transportado, para que no transporte não aconteça nada demais, tá certo? Então é isso, pessoal, essa é a minha opinião, né? A minha opinião sobre o transporte de bolo, né? Eu sempre digo que a estrutura do bolo é que conta. Em primeiro lugar, a estrutura do bolo, a segurança do bolo é o que conta. E caso você tenha a disponibilidade de carregar no piso do carro, não é errado, não é errado. Você pode carregar no piso do carro, né? Mas eu tive a experiência de carregar no colo e no banco e deu super certo, nunca quebrei nenhum bolo, tá certo? Caso você queira instruir o seu cliente a levar no piso do carro, tudo bem, dá super certo. Não dá certo, o carro vem cheio de gente, ou então você vai levar 2, 3, 4, 5 bolos, quer levar no carro? Então veja a estrutura do seu bolo, veja o suporte que vai ser o bolo, veja a blindagem que está seu bolo, dê a instrução correta a seu cliente e vai dar tudo certo. Então, pessoal, é isso, essa é a dica de hoje, né? Hoje foi esse assunto que a gente conversou aqui. E se você gostou do meu vídeo, se você gostou dessas dicas, dá aquele like, ativa o sininho para você receber mais notificações, tá certo? E se inscreve no canal.